Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Começo por saudar os representantes do Conselho Nacional da Juventude, o seu presidente da direção, André Cardoso, e o vogal da direção, Miguel Cardoso. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa presença e pela vontade que manifestaram de virem refletir connosco, debater connosco e apresentarem um documento sobre o estado da nação jovem e dos principais problemas que afetam os jovens. Sabem quais são os procedimentos, sabem qual é o tempo de que dispõem, está ali o cronómetro, dispõem para 10 minutos inicialmente e depois no final mais 10 minutos e os grupos parlamentares dispõem cada grupo de 5 minutos. Portanto, vamos começar por ouvir o Presidente da Direção do Conselho Nacional da Juventude, André Cardoso. Faça favor, tem a palavra. Sra. Presidente, muito obrigado pela palavra e por nos receberem. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado por nos receberem naquele que é um dia do debate de Estado da Nação e qual o Conselho Nacional de Juventude quer contribuir. Acho que foi uma manhã importante de trabalhos e nós, neste sentido, elencamos 4 bandeiras que achamos que, tendo em conta que a juventude é sempre um projeto inacabado, tem sempre problemas associados, não podemos deixar de falar sobre os temas e, portanto, nós queremos aqui criar agenda para que vocês, enquanto legisladores, não percam o foco da juventude, das vossas ações. E, neste sentido, nós elencamos 4 grandes temas ligados à educação, à saúde, ao trabalho e à habitação. Nós vamos dividir a nossa intervenção entre mim e o Miguel, ao qual eu falarei sobre trabalho e habitação e depois o meu colega falará sobre saúde e educação. E começo por falar de trabalho e habitação, porque hoje um dos maiores problemas que os jovens enfrentam é a emancipação jovem. Quando nós olhamos para a faixa etária dos 20 aos 29 anos e vemos que perto de 80% não consegue sequer sair da casa dos pais porque não tem capacidade para tal, então nós temos um problema gravíssimo naquele que é o presente e o futuro do nosso país. E este problema gravíssimo é motivado, e estes problemas estão intrínsecos naquelas que são as políticas de habitação e naquelas que são as políticas laborais. E é importante pensarmos que, do ponto de vista das políticas laborais, há muito a mudar. Hoje, nós, os jovens, continuamos a ser a faixa etária mais discriminada, com as taxas mais elevadas naquele que são o desemprego jovem, os baixos salários e o nível de precariedade. Apesar de sermos a geração mais bem preparada de sempre, não conseguimos ainda ter salários atrativos e que sejam justos e dignos face à formação que todos temos atualmente. Temos que continuar a combater o desemprego jovem. Se nós olharmos para os dados do primeiro trimestre deste ano, vemos que o desemprego jovem está perto dos 23%, se comparados com os cerca de 6% da taxa global. Isto significa que somos discriminados em termos de emprego. E, portanto, isso implica a criação de medidas concretas, positivas para os jovens, discriminatórias positivas para os jovens, no sentido de combater este mesmo flagelo. Não podemos continuar a ter a grande maioria dos jovens a não conseguir ganhar cerca de 1.000 euros por mês. E nós perguntamos o que é que fazem os jovens com 1.000 euros por mês. Eu já nem digo onde é que vão viver, eu já pergunto como é que eles sobrevivem às questões básicas. É importante combatermos isto e fomentarmos o tecido empresarial, criarmos medidas ou aproveitarmos os mecanismos legais que já existem para efetivamente combater o desemprego jovem. Mas, por outro lado, e associado à baixa remuneração, temos os níveis de precariedade a que não podemos deixar de destacar. Hoje, um jovem sai com uma licenciatura, sai com um mestrado e não consegue ser pago naquela remuneração que deve ser justa. Hoje temos um jovem licenciado com alta formação, a que as empresas dizem ou tens isto ou não tens nada. A que as empresas dizem temos 800 euros para te oferecer. E o jovem tem muito mais para dar. Nós temos que criar, fomentar as empresas, fomentar o Estado a que consiga efetivamente pagar aquilo que o jovem merece. E neste sentido nós trazemos uma solução muito concreta, que deve ser, do nosso ponto de vista, do Conselho Nacional de Juventude, a aposta num mecanismo legal que já existe, que é a contratação coletiva. Nós não podemos, temos este mecanismo que é capaz de criar uma igualdade que existe comparando o trabalhar e o empregador, no sentido de motivar e de garantir uma maior força para os jovens naquela que é a negociação necessária para o acesso ao emprego e para melhores salários.
Por outro lado, nós jovens atualmente, e quero que tenham isto bem presente, não queremos só mais emprego, nós queremos melhor emprego. E quando digo melhor emprego se temos um local fixo de trabalho, se temos um horário laboral, não podemos estar a recibos verdes. Não podemos fomentar os falsos recibos verdes que ainda atualmente muitos jovens se sujeitam. Porque, acima de tudo, queremos emancipar-nos, queremos criar família, queremos criar um projeto de vida que atualmente, tendo em conta as coisas como estão, não nos são permitidas. E esta emancipação jovem também se faz se criarmos mecanismos para que os jovens consigam sair de casa. E aqui, de um ponto de vista intelectual e sendo intelectualmente honestos, temos que admitir que há medidas positivas que já foram adotadas. Quer ao nível da reforma do programa Porta 65, quer ao nível do Estado entrar como garante na compra da primeira habitação, e nós aqui temos que dizer que o próprio Governo, nas últimas medidas que apresentou, foi ao encontro de muitas das reivindicações que o CNJ já tinha defendido há muitos anos. No entanto, achamos crucial investirmos em mais um aspecto e que temos notado um silêncio absoluto, que é uma aposta no parque habitacional público. Quando nós temos uma total falta de oferta, quando a oferta que existe digamos assim, oferta de luxo a que a maior parte dos jovens não consegue pagar, então as medidas que existem não vão conseguir abranger a maior parte dos jovens. Nós temos que fazer uma aposta no parque habitacional público, olhar para exemplos como é a cidade de Viena, em que perto de 23% do parque habitacional é público, de forma a combater a especulação do mercado e que, de facto, todos os jovens consigam comprar uma primeira habitação, arrendar a custos acessíveis e que todos tenham acesso a uma habitação, mas a uma habitação condigna. E tudo isto tem que ser feito. Há muito trabalho ainda por fazer, não deixem morrer os sistemas para que, de facto, os jovens consigam se emancipar, consigam se tornar independentes e consigam, efetivamente, tornarem-se no presente e no futuro para o país, de modo a contribuírem para este futuro do país. E passo a palavra ao... Muito obrigada. Então tem a palavra Miguel Cardoso. Faça favor. Muito obrigado. Eu o outro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Na sequência do que o André mencionou, nós tomamos ainda como prioridade para este debate do Estado da Nação os temas da saúde e da educação. E nós sabemos que existem comissões especializadas nesta matéria, mas são temas de tal forma intrínsecos e indissociáveis da juventude que não podíamos deixar de abordar aqui convosco. Se olharmos, por exemplo, para o ensino superior, nós vemos que os jovens têm ainda hoje uma prevalência de comportamentos de risco psicossociais que nos preocupam, nomeadamente o consumo de álcool, o consumo de substâncias psicoativas, e mostram sinais muito preocupantes em termos do que é a sua saúde mental. E eu recordava que recentemente a Ordem dos Psicólogos aponta que 42,7% dos estudantes universitários já experienciaram pelo menos um problema de saúde mental na sua vida e que cerca de 17% apresenta sintomatologia depressiva clinicamente significativa. Mas nós sabemos também que esta é uma faixa etária onde é particularmente relevante nós trabalharmos e apostarmos na prevenção e na promoção da saúde nas instituições de ensino superior. E isto deve ser feito naturalmente em articulação com o Serviço Nacional de Saúde, de forma a termos estratégias coletivas e não individualizadas de intervenção e de prevenção. E este tema relaciona-se muito diretamente também com o tema da educação, e neste tópico nós escolhemos duas prioridades que queríamos trazer hoje, que é o abandono escolar e o sistema educativo que, a nosso ver, está ainda desajustado e um pouco inadequado. De facto, o abandono escolar após o primeiro ano de licenciatura voltou a aumentar, situa-se hoje em 11,1%, e esta é a taxa mais elevada em 8 anos. E está a aumentar há 4 anos consecutivos. A tendência de crescimento do abandono das licenciaturas inverteu-se no ano de 19-20, coincidente com o Covid, e disseram-nos que esta era uma tendência que era transitória, mas isso não tem acontecido, tem continuado a aumentar e preocupa-nos bastante. E nós identificamos dois fatores que queremos trabalhar para combater este indicador. Em primeiro lugar, o insucesso escolar e também os elevados custos de frequência precisamente no ensino superior. E nós sabemos que o insucesso escolar é impossível de eliminar na totalidade, mas acreditamos mesmo que podemos ter uma ação ativa muito mais efetiva na redução ao seu mínimo possível. E neste caso, falava há pouco da prevenção em termos de saúde e da saúde mental, mas podemos falar também daquilo que nós propomos em relação à criação de gabinetes de acompanhamento e de monitorização e principalmente de sinalização da comunidade estudantil em termos de estudantes com risco de abandono e de insucesso escolar. E não podemos deixar de referir hoje que a frequência do ensino superior comporta cada vez custos mais insuportáveis, e já falámos um pouco sobre a área da habitação. Isto é, inclusivamente, quando é possível encontrar uma casa, quanto mais uma casa a preços acessíveis, mas há muitos outros custos, nomeadamente, por exemplo, as refeições,
que estão cada vez a crescer mais e que se estão a tornar custos incomportáveis. Concretamente, nós achamos importante que a atribuição das bolsas tenha por base os rendimentos líquidos dos agregados familiares e não dos rendimentos ilíquidos, e continuar a aumentar o limiar da elegibilidade. Nós gostaríamos também de ver congelado o valor da refeição social com a devida compensação às instituições de ensino superior, naturalmente que também viram os seus custos nesta matéria aumentar, e gostávamos também de ver refletida a diminuição dos créditos dos ECTS necessários para a manutenção do estatuto da qualidade de estudante bolseiro. Mas, para terminar, não podia deixar de falar também daquilo que nós consideramos ser uma desadequação dos nossos métodos educativos, e por isso propomos uma reflexão muito séria e muito concreta sobre a forma como estamos a ensinar e as competências que estamos a desenvolver. E falamos, nomeadamente, em termos de abordagens, de materiais, de otimização do tempo de sala de aula, e eu recordo-vos que nós temos anualmente mais 144 horas em sala de aula do que a média da Europa. A aposta na avaliação contínua, a aprendizagem autónoma, os conteúdos e meios digitais na proporção certa, percebemos também que há muita população, principalmente socioeconomicamente desfavorecida, que não tem acesso a estes meios, e, portanto, também a literacia digital, também a valorização da educação não formal e das atividades não letivas, e desta forma conseguirmos aproximar-nos muito mais e conseguirmos desenvolver as competências adequadas aos jovens do século XXI. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares. E para usar a palavra em nome do PSD, usar a palavra em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Eva Brás Pinho. Faça favor. Boa tarde, muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar a direção do CNJ que está cá hoje, senhoras e senhores deputados. Começar naturalmente por vos dar as boas-vindas e os parabéns pela exposição que aqui fizeram, pelo documento que prepararam, por se terem preocupado em pensar no Estado da Nação, no que aos jovens diz respeito em particular. Em segundo lugar, dar-vos a nota de que, como vocês sabem, o Governo está altamente comprometido com a juventude portuguesa, desde logo com a criação do Ministério da Juventude, mas também com o pacote que apresentou logo do Tens Futuro para Portugal, de várias propostas para a juventude, precisamente porque partilhamos de muitas das vossas preocupações e o Governo quis avançar e colocar os jovens como prioridade à agenda política. Quanto à área da educação no vosso documento e da vossa exposição, nós acompanhamos a vossa preocupação com o abandono escolar, vocês davam-nos nota de que isto está altamente relacionado com, por um lado, o eventual insucesso escolar e, por outro, os custos da frequência, e neste sentido eu queria-vos dar a nota de que o Governo, precisamente porque tem esta consciência, está a trabalhar num estudo aprofundado sobre o sistema de ação social, porque sabemos que a ação social é uma forma de garantir igualdade de oportunidades, dar-vos a nota de que, por isso mesmo, o Governo apresentou um conjunto de pacote de medidas para dar resposta, por exemplo, a uma das preocupações que vocês falavam, que é a insuficiência de acesso à habitação para o acesso ao ensino superior, que é, de facto, uma das razões que leva muitos jovens a não conseguirem ir para o ensino superior, daí que o Governo, já para setembro, conseguiu já reforçar 709 camas com recurso às Pasadas de Juventude e ao Inatel, depois daquilo que foi uma total falência da execução do PNAES pelo Partido Socialista nos últimos anos. Por outro lado, com a linha de financiamento para as instituições de ensino superior poderem assinar protocolos com o setor privado e o setor social, porque aquilo que de facto preocupa ao Governo português e ao PSD é em garantir que os jovens tenham uma cama, que tenham onde ir dormir para poderem estudar e que ninguém fica sem poder deixar de estudar por não ter acesso à habitação. E, por outro lado, dar-vos também a nota de que, além disto, o Governo avançou com a atribuição de 50% do valor do complemento de alojamento para estudantes deslocados não bolseiros, precisamente porque queremos abranger e alargar aquilo que é o apoio a estudantes. Esta proposta vai, em princípio, abranger mais de 13 mil estudantes não bolseiros, com um impacto de 32 milhões anualmente, e, portanto, dar-vos a nota de que o Governo e o PSD acompanham as vossas preocupações e têm em vista dar soluções e respostas. Por outro lado, vocês falam e destacam a questão da saúde mental e falam-nos da saúde ser um problema na juventude portuguesa. Essa é também uma preocupação para o PSD e também por isso o PSD avançou e o Governo avançou com propostas neste sentido, nomeadamente um reforço de 100 psicólogos no programa Cuida-te, por outro lado o cheque psicólogo para que as instituições de ensino superior possam sinalizar os estudantes que precisam deste apoio e garantir que não deixam de ter acesso. Por outro lado, numa breve nota, partilhar convosco que o Governo avançou também com o cheque nutricionista, com a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual
natural nas escolas e nos centros de saúde. E nesta senda eu queria perguntar-vos, por um lado, se podem partilhar connosco quais é que vocês identificam como os principais problemas de saúde mental neste momento nos jovens portugueses. Por outro lado, dizer-vos que ficamos, obviamente, satisfeitos, contentes por saber que o CNJ e aquilo que eram as propostas que vocês avançavam estão exatamente no sentido daquilo que o governo português avançou. É bom saber que o governo português e o PSD conseguiu ir ao encontro daquilo que era a preocupação do CNJ, nomeadamente através da isenção dos impostos na compra da primeira casa, através da garantia pública. Nós estamos certos de que este vai ser um virar de página para a juventude portuguesa no que a isto diz respeito. E depois dar-vos também uma nota relativamente àquilo que é a área do trabalho. Também é uma preocupação do PSD os baixos salários, a falta de rendimento líquido ao final do mês, e é precisamente por isso que o PSD e o Governo querem uma taxa máxima de IRS de 15%. Queremos que os jovens não paguem menos 2/3 daquilo que pagam hoje, precisamente para que possam ter mais dinheiro. Queremos os jovens a ganhar mais e não nos conformamos com a ideia, aqui aparentemente partilhada convosco, de que um jovem que ganha 1.000 euros ou pouco mais de 1.000 euros é um jovem rico. Também fiquei muito feliz por vos ouvir dar essa nota. E, por outro lado, queria, por isso, concluir fazendo-vos duas questões. Por um lado, gostava de vos pedir o vosso parecer quanto a este pacote de medidas que o Governo apresentou, que vocês conhecerão. Nós temos a convicção de que vão ajudar e vão dar esperança à juventude portuguesa. Gostávamos de saber o vosso parecer. E, por outro lado, sabendo que o objeto desta comissão tem também a cultura e o desporto, eu gostava de vos deixar mais duas perguntas. Por um lado, pedir se podem partilhar connosco se têm visão ou posição quanto ao desporto, nomeadamente porque, para nós, no PSD, o desporto universitário pode ser uma forma de dar resposta a muitos problemas de saúde mental. E, por outro lado, sabemos que defendem o reforço de lugares de estudo de ensino artístico, que é também uma preocupação do Governo, e, portanto, gostávamos de saber se nos podiam explicar melhor que medidas concretas se referem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente do CNJ e o Sr. Vogal e felicitar o Sr. Presidente pela sua recém-tomada de posse. E agradecer também o documento que nos apresentam e que é muito importante para nós podermos refletir aqui sobre o estado da nossa geração. E, de facto, nós dizemos que é preciso termos compromissos com a juventude. Não é como aqui foi feito, ainda agora mesmo, e como tem sido feito nestes 100 e poucos dias, apresentar intenções ou PowerPoints ou medidas avulsas. De facto, é preciso mesmo ação para se conseguirmos concretizar a melhoria da condição da nossa geração. Ora, acho que é útil nós podermos seguir aqueles que são os 4 pilares que o CNJ aqui nos apresentou. Desde logo na matéria da educação, onde nós temos, felizmente, tido a capacidade de ter já no Orçamento do Estado, no PRR, verbas para fazer a inovação pedagógica, onde nós já conseguimos reduzir e congelar as propinas no ensino superior. E aquilo que é necessário fazer também é, na área do alojamento, ir mais além. Porquê? Porque temos obras em todo o país, não casas de papel, mas camas concretas em que os estudantes vão poder morar muito em breve. E vamos ver o Governo AD inaugurar as camas que o Partido Socialista lançou. Isto não é uma concorrência entre partidos. E é por isso mesmo que é lamentável termos visto, ainda a semana passada, um governo de direita votar contra o alargamento do complemento de alojamento para os estudantes da classe média. E querem apenas dar metade do complemento de alojamento, migalhas, para os estudantes que nem são sequer os da classe média. São uma pequena franja daqueles que não estão abrangidos pelas bolsas. Ora, nós não só queremos alargar o complemento de alojamento para a classe média, queremos alargar o número de bolsas para 100.000 bolsas e aumentar o valor das bolsas. Vamos esperar para ver aquilo que o Governo do PSD, em mais um PowerPoint, nos apresentará sobre a reforma do sistema de ação social. Na área das propinas é preciso ir mais longe, regulamentar taxas e emolumentos. O Partido Socialista irá apresentar em breve uma iniciativa em relação a esta matéria e também no sentido de irmos mais longe em matérias de inovação pedagógica. Mas, fazendo a ponto para a questão da saúde, falou-se bem da importância dos psicólogos para o sucesso escolar dos alunos. E nós não podíamos estar mais de acordo. Ao longo dos últimos 8 anos, quando o Partido Socialista governou este país, contrataram-se mais de 1.000 psicólogos para o ensino básico e secundário. E lançámos um programa maior de sempre, com 12 milhões de euros para investir em saúde mental no ensino superior. E comparemos isto com aquilo que é a situação hoje, já 100 dias depois deste governo da AD. O financiamento para mantermos os psicólogos nas escolas do ensino básico e secundário está em risco. As escolas em todo o país sabem que não têm financiamento assegurado para no próximo ano letivo poderem manter os psicólogos que servem milhares de alunos.
E em relação ao ensino superior, o que é que nos propõe este Governo no seu suposto programa de juventude? Um cheque psicólogo que, contas feitas, vai apenas beneficiar 1 em cada 10 psicólogos. Comparemos a ação concreta com as intenções e as medidas avulsas. Ainda avançando para a questão do trabalho. De facto, a questão central que afeta os jovens é a questão dos salários, porque ganha-se mais lá fora como empregado de mesa do que se ganha cá como engenheiro. E isso deve-se a muitos motivos, ao perfil de especialização da nossa economia. Ainda bem que a nossa economia está a crescer mais do que a União Europeia ao longo dos últimos 8 anos. Ainda bem que nós estamos a viver o período de maior valorização salarial dos últimos 40 anos, mas isso não chega, porque não está a afetar ainda suficientemente os jovens. E a questão central que nós temos de debater é se o importante nós alterarmos aos 15% que os jovens pagam de IRS, ou se é o salário bruto, é as empresas conseguirem pagar mais. E é aqui que, de facto, alguns fizeram e outros têm medidas avulsas. Nós assinámos com os sindicatos, com os patrões, um acordo concreto para aumentar o nível salarial do nosso país, com uma medida que vai ao encontro que o CNJ nos propõe. É o incentivo à valorização salarial, que é um incentivo não só a aumentar os salários, acima de 5%, mas também é um incentivo à contratação coletiva, porque apenas permite que sejam beneficiados aqueles que têm contratação coletiva. E nós sabemos que houve um triplicar do número de pessoas abrangidas por contratação coletiva ao longo do último ano, graças a este incentivo fiscal que o Partido Socialista soube em boa hora criar. Portanto, não é dar 50 euros a um jovem que ganha 1.000 euros, quer dizer que ele não é rico. O PSD acha que nós podemos nos dar ao luxo de dar 1.000 euros a um jovem que ganha 5.000 euros. Mas apenas tem 50 euros para dar ao jovem que tem o salário médio, com um salário de 1.000 euros. Sim, este é um governo de direita que para o salário médio dos jovens não tem nada para oferecer e para os jovens mais ricos tem para lhes oferecer tudo e mais alguma coisa. Mas avancemos, porque de facto tenho pouco tempo e o tema da precariedade é sem dúvida o tema que mais afeta a capacidade dos jovens reivindicarem por melhores salários. E aqui, de facto, é importante nós dizermos que a ACT já tem o número de inspectores necessários segundo a rácio da OIT, que nós utilizamos o machine learning, a inteligência artificial, para fiscalizar os falsos recibos verdes e regularizar 2.500, para fiscalizar os contratos a termo já tinham passado o prazo e foram regularizados 300.000. São muitos jovens que hoje não são precários, graças a ações concretas. E, por fim, em relação ao tema da habitação. Porque, de facto, nós partilhamos muito das preocupações do CNJ, Sr. Presidente, para terminar. É que é importante, podemos fazer a isenção do IMT, nós também, na Juventude Socialista, defendíamos isso, mas se calhar não com os valores dos 633.000 euros. Não com aquela proposta da Sra. Ministra da Juventude que é para apoiar os jovens a comprarem casas de 450.000 euros. Porque que salário de jovem consegue pagar uma casa de 450.000 euros? E em relação à compra da primeira habitação, esqueceram-se que um jovem pode ficar numa situação de aflição e não conseguir pagar a casa e ter que devolver a casa ao banco. E quando havia propostas claras de outros partidos para poder implementar isto, o que a AD faz? Opta pela partidarite, pelos PowerPoints e não pela ação. E, de facto, onde isto mais falha é na habitação pública, como Vossas Excelências acabaram por dizer. Porque, de facto, na nova estratégia do Governo não há nada para a habitação pública e o mais grave é isto. E eu terminava com esta nota, porque gostava de perceber a opinião do CNJ. Se nós, de facto, precisamos de habitação pública, Sr. Presidente, mesmo para terminar, a última frase, se nós precisamos de habitação pública para combater a falta de habitação dos jovens, o que é que os jovens acharão deste Governo da AD estar a recuar com o compromisso que foi feito com os municípios de financiar todas as casas que estavam nas estratégias locais de habitação e não apenas aquilo que estava previsto já no PRR? O que é que achará a juventude portuguesa desse recuar em relação ao investimento na habitação pública? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar também, nesta que é a nossa última reunião, antes do término da atual sessão, os meus colegas deputados e também os membros do CNJ. Deixar duas notas iniciais, parece no mínimo caricato aquilo que ouvimos agora ainda há instantes por parte do representante do Partido Socialista. Existe todo um legado que de facto foi deixado, mas esse legado é apenas de pobreza e é um legado que ataca, no fundo, a esperança da juventude portuguesa. Eu gostaria também de dizer que, de facto, o estado da juventude, como foi apresentado pelo vosso relatório, é preocupante, é muito preocupante. Existem alguns pontos que gostaria de considerar. Primeiramente, a questão do desemprego jovem, como foi por vocês muito bem salientado. Atualmente, a taxa de desemprego jovem é enorme, ronda os 20% entre os jovens até aos 24 anos. Isto não é apenas uma estatística, não é apenas um número, são verdadeiramente vidas a serem estagnadas, são sonhos adiados e estes jovens representam verdadeiramente a força motriz do país e não deveriam passar
por esta situação. A questão da saúde mental é também preocupante. O suicídio jovem é cada vez mais um fenómeno que tem destruído as famílias portuguesas. É uma calamidade. Os estudos recentes apontam nessa direção e, nesse sentido, gostaria também de ressaltar que acompanhamos a preocupação da Ministra da Saúde, que recentemente, de uma forma muito sensata, reconheceu que este era um problema e que deveria haver uma maior aposta na questão da saúde mental. A questão da habitação também não é menos crítica. Nós vemos que cerca de 50% dos jovens atualmente não consegue, por opção, ter acesso à habitação própria. As recentes medidas que foram tomadas foram também acompanhadas por nós e cá está, são medidas que são interessantes, mas, como foi muito bem falado, não resolve o seu problema na sua forma mais transversal. O valor mediano, por exemplo, das habitações continua a aumentar e, se não houver uma aposta verdadeira no aumento da oferta, este fenómeno vai continuar a acontecer. Existe também um desajustamento entre a educação e o mercado de trabalho, como foi aqui falado. Ou seja, as competências que são adquiridas muitas vezes no sistema de ensino não respondem e não correspondem às exigências do mercado de trabalho, o que leva muitas vezes os jovens a perderem oportunidades e não alcançarem aquilo que muito desejavam. E estamos, por isso, a perder talentos. Talentos que poderiam muito bem servir e contribuir de uma forma bastante significativa para o nosso desenvolvimento, tanto social, como a esquerda tanto gosta de falar, mas também a nível económico. Acresce também que a precariedade laboral é um problema constante e é uma realidade também. Muitos jovens não conseguem encontrar emprego, enfrentam contratos temporários, como foi por si muito bem salientado, baixos salários e falta de benefícios. Esta situação não só impede a estabilidade financeira, como também mina a confiança da juventude e aqueles que querem, de facto, acreditar em Portugal. E, no fundo, estes problemas estão interligados, ou seja, acaba por ser uma síntese muito completa, é uma teia de desafios que enfrentamos atualmente e que os jovens também enfrentam. Não podemos deixar que esta situação continue e é por isso que é necessário apresentar medidas concretas e propostas que possam, de uma vez por todas, resolver estes problemas. Só assim, de facto, creio eu, é que nós vamos poder resolver e assegurar que os portugueses e os jovens têm capacidade de construir um futuro não só melhor para si, mas também para o país. Ou seja, não é uma questão de políticas, é verdadeiramente uma questão de justiça e de compromisso com uma geração que representa não apenas o futuro, mas verdadeiramente o presente de Portugal. E é necessário agir agora. Eu acredito que haja convergência entre os diferentes partidos, pelo menos até ao momento é isso que aqui temos escutado, mas é necessário de facto agir, é necessário de uma vez por todas não ficarmos pelas intenções, pelos pacotes ou PowerPoints, que parece ser transversal ao Bloco Central, mas acima de tudo é necessário romper com o socialismo. O socialismo não nos levou até um paraíso, como muitos apontavam, muito pelo contrário, tem apenas gerado destruição social e económica, e se verdadeiramente queremos ter um país, é necessário rompermos com esta dinâmica. Deixo uma nota final. O governo atual tem falado, e inclusive a Ministra da Juventude apontou a necessidade e o desejo de se atentar às minorias. Eu sou um jovem, sou cristão, sou casado, creio eu que atualmente represento uma minoria. E, portanto, como eu, há tantos outros jovens que querem constituir família e, como vocês, inclusive, aqui salientaram muito bem, é um fenómeno que é transversal. Eu espero que o Governo se foque nesse grupo, porque se queremos ter um país é necessário que isso aconteça. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar os nossos convidados e agradecer por terem vindo aqui hoje. Em geral, nós concordamos com o diagnóstico que foi aqui feito. Acho que o diagnóstico é bastante acertado e toca nos pontos que afetam não só os jovens, mas o país como um todo. É até interessante ter ouvido aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Costa Matos, a concordar com o vosso diagnóstico, porque é um diagnóstico que resulta das opções políticas que foram tomadas ao longo dos últimos 20 anos, grande parte delas exatamente pelo Partido Socialista, e essas opções políticas tiveram consequências, e essas consequências estão repercutidas exatamente no diagnóstico que vocês fizeram aqui em relação a salários, a educação, a habitação, em relação à saúde. Eu não gosto
de alinhar muito no discurso de que esta geração vive pior que a geração anterior. Nós, felizmente, tivemos algumas evoluções positivas e hoje as novas gerações têm acesso a um conjunto de coisas que as gerações anteriores não tiveram. Mas numa coisa tem absoluta razão, que é, ao contrário das gerações anteriores, a expectativa da atual geração em viver muito melhor no futuro é muito mais baixa. As gerações anteriores até poderiam viver pior, mas sabiam aos 20 anos que daí a 10, daí a 15, daí a 20 poderiam viver muito melhor. E essa falta de expectativa, mais do que o nível em que estamos, que nos afeta particularmente, que afeta particularmente os jovens, é não verem um futuro melhor, não perspectivarem que hoje estão mal, mas que daqui a 10, 15 ou 20 anos podem estar bastante melhor. E isso é de facto dramático, e eu percebo o drama, percebo o drama de quem já teve 20 anos, gosto de pensar há não muito tempo, e que antecipava um futuro melhor, e eu de facto hoje tenho um futuro melhor do que esperava quando tinha 20 anos, certamente. Mas sei que muitos jovens hoje, aos 20 anos, acham que isso não vai acontecer e, em muitos casos, isso é efetivamente verdade. Sobre os temas que trouxeram aqui, não vou tocar em todos eles. Vi aqui o tema da habitação, que é, de facto, um dos temas graves e um dos temas que afeta especificamente esta questão da ambição para o futuro, porque quem não consegue perspectivar sequer a ideia de sair de casa dos pais, ainda perspectiva menos qualquer outro tipo de futuro, qualquer outro tipo de ambição, e concordo aqui com o diagnóstico. É falado a certa altura a questão dos 2% de habitação pública. Eu compreendo essa perspectiva, e não vou ter aqui essa discussão ideológica, mas já eram 2% há 10 anos, já eram 2% há 20 anos, quando o problema não existia e não era tão grave como hoje. O que mudou nestes 10 ou 20 anos não foram os 2% de habitação pública, porque nunca foram 15%, nunca foram 20%. Foram sempre 1%, 2%, 3%, nunca ultrapassou isso. O que mudou nos últimos 10 ou 20 anos foi que hoje constrói-se muito menos. E quando se constrói muito menos do que se construía há 10 anos, há 20 anos, há muito menos casas para todos. E quando há muito menos casas para todos, os primeiros a sofrer são exatamente os que têm menos dinheiro para as comprar, que normalmente são os jovens. E acho que temos de começar por aí, que é como é que vamos ser capazes de construir mais casas para que haja mais casas para todos, e ao haver mais casas para todos, elas serão mais acessíveis para todos, incluindo e especialmente para os jovens que estão a tentar entrar. E acho que a solução tem de ser mais por aí, uma solução mais, perdoa-me a redundância, mais construtiva, que sejamos capazes de criar soluções para todos, porque sabemos que quando criamos soluções para todos, são aqueles que normalmente mais sofrem, que mais beneficiam disso. O mesmo acontece em relação aos salários. Eu li aqui algo sobre o problema da sobrequalificação. E se há uma coisa que o país avançou, e aqui há que dar mérito a quem esteve no poder nos últimos 20, 30 anos, algum sucesso, que foi nas qualificações. Nós hoje temos muito mais pessoas qualificadas, muito mais pessoas com ensino universitário, só que ao mesmo tempo que tínhamos este crescimento de qualificações, não tivemos o crescimento no capital, na economia, capaz de empregar estas qualificações. E se calhar hoje temos pessoas com licenciaturas, com mestrados, com doutoramentos, a fazer muitos trabalhos que se calhar há 20 ou 30 anos eram feitos com pessoas que não tinham o ensino superior. Isso frustra as pessoas, frustra, com razão, com imensa razão. Mas a solução, mais uma vez, é sermos um país muito mais atrativo para o investimento. Porque cada investimento que nós temos aqui, cada nova empresa que vem investir, são milhares de empregos que são criados, são mais empresas a disputar o mesmo grupo de trabalhadores qualificados e, por isso, mais capazes de pagar salários mais altos. Infelizmente, Portugal ainda não é um país competitivo para atrair investimento estrangeiro, para além do investimento imobiliário, não somos ainda muito capazes de atrair investimento estrangeiro, porque no dia em que formos capazes de atrair
nacionais que pagam muito mais do que as empresas locais, porque são mais competitivas, porque são mais eficientes, porque têm uma outra capacidade de pagamento, aí sim teremos mais empregos, mais bem pagos para mais jovens. Eu acho que é por aí que tem de ser essa luta, tem que ser essas propostas que nós temos que discutir. Mais uma vez, uma visão construtiva, trazer mais casas para resolver o problema da habitação, atrair mais empregos para resolver o problema do emprego, atrair empregos mais bem pagos para resolver problemas de salários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu pego na sua sugestão de uma atitude mais construtiva, mas olha que também em relação à construção ela aumentou, pelo menos a partir de 2019, aumentou muito a construção familiar, a partir de 2019. Eu não sou especialista na matéria, mas tenho essa ideia, que me parece que é bastante correta, esses dados de entre 2019 e 2023, que aumentou bastante a construção, mas certamente que irão verificar isso. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Os dados que nós temos e os dados reais que nós temos de produção de novas habitações refletem que nos últimos 10 anos, em relação aos 10 anos anteriores, construíram-se menos 700 mil casas. O habitual em todas as décadas em democracia é construído em cerca de 800 mil casas a cada 10 anos, em cada década, e na última década construíram-se 100 mil. Estamos a falar de uma queda de cerca de 700 mil. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos também quer fazer uma interpelação à mesa. Faça favor. Muito obrigada. Para, então, intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Obrigada. Queria cumprimentar o Conselho Nacional de Juventude. Trouxeram muitas questões, eu não vou conseguir naturalmente referir-me a todas. Algumas têm concentrado as nossas preocupações. O caso da saúde mental é uma delas. Registro com interesse e agrado a vossa referência à contratação coletiva. Durante muitos anos foi visto como um fator de atraso económico para Portugal. Lembro-me que nos anos da Troika, o Governo, e em particular a Ministra Maria Luísa Albuquerque, fazia roadshows de venda da dívida pública, em que um dos fatores de atração do investimento estrangeiro era um gráfico que demonstrava como a contratação coletiva estava a cair. Mostrar que a juventude não pensa nas relações laborais em termos de fetichismo individualista é importante, e mostrar quais são os fatores que fazem com que a juventude queira ficar em Portugal também é importante. Não sei se será para todos assim. As pessoas que conheço que saíram de Portugal para trabalhar, saíram por duas razões: porque queriam sair do trabalho às 4 da tarde para poder ir fazer o que quisessem com o seu tempo livre, enquanto que em Portugal, em qualquer consultora financeira, Deloitte, etc., uma pessoa que sai às 8 é olhada de lado, porque a cultura organizacional dessas empresas promove a ultra-exploração laboral e os longos horários de trabalho, e porque o salário não dava para pagar uma renda. Portanto, o facto de a renda consumir grande parte do salário é um fator que influencia muito mais no rendimento disponível do que outros fatores, como, por exemplo, até os impostos, que para a maior parte destes salários até são relativamente marginais, independentemente de podermos discutir essa questão. A outra tem a ver com o abandono escolar, e que eu queria relacionar também com as questões da habitação.
antes disso com uma proposta do Bloco de Esquerda Antiga, que é o fim das propinas. Nós continuamos às voltas com a ação social escolar num círculo perverso e vicioso, que é nós aumentamos e alargamos a ação social escolar para a ação social escolar e pagar as propinas dos alunos que não conseguem pagar propinas e, portanto, está a sair dinheiro do Estado para entrar dinheiro do Estado, quando, na verdade, o ensino superior público devia ser um serviço de educação universal e gratuito para todas e todos, aliás, como aponta a Constituição, como em tempos grandes e renomados dirigentes do Partido Socialista anunciaram e depois, aparentemente, abandonaram. Do ponto de vista da habitação, uma nota. Alojamento estudantil. Achamos que deve ser alargado, achamos que há um problema com o critério. Infelizmente, muita da habitação à qual os estudantes conseguem aceder não é uma habitação que esteja... são senhorios que não passam recibo e, quando passam, não passam da totalidade do vencimento, do valor da renda da casa. Isso não deve ser imputado ao estudante que não encontrou outra solução. Nós precisamos de encontrar uma solução para que essas pessoas recebam à mesma o apoio que lhes é devido por serem estudantes deslocados, sem serem prejudicados pelo facto de haver senhorios, e não são poucos, que fogem às suas obrigações com a autoridade tributária ou com as suas obrigações declarativas, isto sem falar da necessidade de alargar para a classe média esse apoio. Do ponto de vista da habitação, uma última nota. Nós hoje andamos aí nas circulares da área metropolitana de Lisboa, as várias circulares, e vemos prédios e prédios e prédios e prédios a serem construídos. Vemos isso na zona de Oeiras, na zona de Algés, na zona de Alcochete, na zona do Barreiro, na zona do Seixal. Eu, felizmente, percorro muito esta zona e vejo muitos prédios a ser construídos. Agora, o que eles não são é construídos para o bolso de qualquer jovem trabalhador português. Não são. São prédios que, ao serem postos à venda, ainda hoje saiu uma notícia que fazia um cálculo que qualquer pessoa para comprar uma casa em Lisboa com 100 metros quadrados, podemos considerar que uma família não precisa de 100 metros quadrados, mas era o cálculo que eles tinham feito, precisaria de um salário de 5.500 euros. Porque não é a entrada, nem o IMT, nem o imposto de selo. O problema é que as casas estão sobrevalorizadas, a um preço especulativo, o mercado que existe é um mercado de luxo, porque há quem compre, porque a procura é mundial, é virtualmente mundial, e, portanto, haverá sempre alguém, um nómada digital ou um residente não habitual, com um salário muito maior do que o nosso, disponível para gastar aquele dinheiro, um investidor, um fundo, etc. E, portanto, é impossível competir nesse mercado mundial de procura pela habitação em Portugal, e todas as propostas que se encaminham para empurrar os jovens para o endividamento são propostas que dizem muito bem, nós ajudamos-te a dar entrada para uma casa de 400 euros, vais ficar com um empréstimo, sobre uma casa de 400 euros às costas para o resto da tua vida. E um dia em que fiques desempregado durante um ano ou que o teu salário por alguma crise financeira seja cortado para metade, vais ficar sem a tua casa. Porque o Estado te beneficiou o acesso a um mercado sobrevalorizado. E é isso que eu gostaria de vos perguntar, se acham que esta é a maneira certa. Já sei que não, porque salientaram aqui a habitação pública. Nós achamos também que é esse o caminho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também os nossos convidados e dizer-vos obrigado. Obrigado porque, afinal, parece que os jovens, pelo menos a CNJ, não pensa aquilo que muitos no Parlamento dizem que os jovens pensam. Das vossas 4 prioridades e de toda a vossa intervenção, não ouvi uma única vez falar de como o sufoco fiscal que a direita apresenta como a grande razão da imigração dos jovens portugueses é um problema. Vocês trouxeram-nos 4 pilares que são muito alinhados com aquilo que são as prioridades do LIVRE também para a juventude e que são pilares, esses sim, aos quais temos de saber dar resposta e não apenas focar-nos em políticas fiscais que, para além de tudo mais, são regressivas, porque beneficiam os mais ricos e prejudicam os mais pobres, e são também elas excludentes em termos de idade. E eu começo, calhar, com essa pergunta. Quando falaram de discriminação positiva, e nós temos várias propostas que vão ao encontro disso, concordamos com elas, eu gostaria de saber se acham que este tipo de políticas, como as que foi apresentada e que levam a Ministra, que tem, entre outras temáticas na sua tutela, a juventude, a falar da compra de uma casa a 450 mil euros como se fosse uma coisa banalíssima. Portanto, se acham que este tipo de políticas é o tipo de discriminação positiva
que a CNJ defende, ou se não, se são outro tipo de medidas. Eu noto também, em relação à habitação, o vosso exemplo e o vosso desejo de ter mais habitação pública é uma das grandes prioridades do LIVRE, talvez a prioridade do LIVRE para o setor da habitação. Temos os 2%, como vocês disseram, que são 2%, na verdade, praticamente habitação social. E é importante não confundir habitação social com o que é habitação pública. E o exemplo que deram de Viena, que eu julgo que é bem acima dos 23% o parque público, é bem acima disto, eu julgo que é perto de 60%. Estamos a falar de habitação social e pública, portanto, são casas para as pessoas mais desfavorecidas, mas também para a classe média e para os mais ricos. Portanto, um parque habitacional público, e o LIVRE defende 10%, e que mesmo assim não está sequer próximo dos países europeus onde o parque habitacional público é mais elevado, daria muito melhor resposta do que simplesmente dizer, como diz a Iniciativa Liberal, precisamos de mais construção. Mas também para aí temos propostas, deputado Carlos Guimarães Pinto, porque a proposta do LIVRE não é contra a habitação, mas a haver nova construção, peço desculpa, não é contra a construção, a haver nova construção que se garanta que uma parte dela, no nosso caso nós defendemos 20% da nova construção com mais de 6 fogos, seja precisamente para arrendamento a custo acessível, porque senão arriscamos aquilo que está a acontecer no presente. É a nova construção e de toda essa nova construção sobram 0 apartamentos a arrendamento acessível, entre os que vão para alojamento local, entre os que são vendidos a milionários nacionais ou estrangeiros, e entre aqueles que vão servir ainda mais à especulação e cujas rendas vão ser muito acima daquilo que deveriam ser, sobram literalmente 0 apartamentos a preço justo, e não se está de modo algum com esta nova construção a contribuir para dar resposta àquilo que são os vossos anseios. Portanto, fica também o desafio à direita: querem nova construção, garantam que nessa nova construção há arrendamento a custo acessível. Notei também com muito interesse, como dizia a deputada Joana Mortágua, o vosso apoio à contratação coletiva, porque realmente... Eu já sou dos menos jovens que falou aqui hoje, não é? É uma pena também que os deputados mais jovens só falem quando se trata de temáticas da juventude, mas eu realmente ainda sou do tempo em que, quando estava a sair da faculdade, Portugal estava sob... enfim, eu tenho de ser um bocadinho cauteloso com as palavras, mas estava ainda sob os efeitos e uma certa dominação da Troika. E lembro perfeitamente o que dizia o governo da direita na altura em relação à contratação coletiva, porque era efetivamente vista como algo negativo e que estava a atrasar o país. Portanto, eu folgo em ver que a juventude discorda disso, o CNJ pelo menos, e acha que a contratação coletiva é importante, mas muitas das propostas que o LIVRE tem para o setor do trabalho são precisamente para dar resposta a esses anseios, porque não basta falar de ter emprego, é preciso ter emprego de qualidade e emprego reconhecido e que dê condições de vida aos mais jovens, porque nós, quando falamos da semana laboral de 4 dias, que é uma das nossas grandes bandeiras, não estamos só a pensar nos jovens, mas estamos também a pensar nos jovens, porque sabemos que aqueles que imigram, e sei por experiência própria, uma das primeiríssimas coisas que nos chama a atenção e que torna mais difícil um regresso a Portugal são certamente os salários, é verdade, mas se calhar ainda mais do que isso é o respeito, o modo como nos tratam e a relação que no estrangeiro se tem com a vida pessoal e com as horas de trabalho. Algo que em Portugal, é aquilo que é conhecido como presentismo, o facto de ter de estar presente no escritório é ainda muito distante. Portanto, se queremos apoiar os jovens, é por aí: melhores salários, melhores condições de progressão na carreira e melhor e mais tempo para todos. E a última coisa que eu queria dizer, ainda em relação àquilo que vocês disseram, só 2 coisas muito simples. Ao Serviço de Psicologia nas universidades, o LIVRE apresentou já na legislatura anterior um projeto para obrigar todas as instituições de ensino superior a ter serviço de psicologia. Ele foi chumbado na altura pelo Partido Socialista. Espero que, entretanto, tenha mudado de posição e que isso possa avançar agora. E também em relação à habitação estudantil, nós temos várias propostas que temos vindo a apresentar, e aquilo que nós dizemos serem ideias novas para edifícios velhos, no fundo recuperar uma boa parte do parque habitacional público, municipal e do Estado Central, que está abandonado, e fazer disso habitações para universitários, sempre tendo em conta, é o que diz o nosso projeto de resolução, as questões de acessibilidade e de conforto térmico. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora, para responder a este manancial de questões, de perguntas e fazer as considerações finais, tem a palavra o Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, pelas excelentes intervenções, contributos e ideias que foram dando. Essencialmente é isto: motivar o debate para se resolverem problemas. Começando pela questão da Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD,
se relativamente ao problema da saúde mental, se consideramos positivo as medidas apresentadas. Claro que sim, as medidas apresentadas são positivas no sentido que reforçam qualquer reforço em termos de profissionais de saúde para combater o flagelo que assistimos hoje em termos da saúde mental é positivo. No entanto, nós não podemos destacar que, e isto é uma ideia que apresentamos nova, que estas medidas não podem ser criadas de forma avulsa e sem qualquer estratégia com o Serviço Nacional de Saúde. Se nós não criarmos uma articulação com o Serviço Nacional de Saúde, nós arriscamos-nos a ter os estudantes que estão deslocados nas instituições de ensino superior a oferir estes serviços e mal terminem os seus estudos, voltem para as suas terras e fiquem sem qualquer resposta. Portanto, o que nós defendemos é que estas medidas devem ser alicerçadas com outras medidas ligadas ao Serviço Nacional de Saúde e têm que ser dados passos neste sentido. Depois também nos pedem um parecer relativamente às medidas apresentadas pelo Governo e aqui também já respondendo a algumas perguntas que surgiram que este Sr. Deputado Miguel Costa Matos do PS e de outros deputados relativamente ao parecer das medidas apresentadas. Ao nível da tributação, qualquer proposta apresentada ao nível da diminuição da tributação face aos jovens também é positiva, não negamos isso. O problema é que nós temos um problema estrutural, e aqui aliado ao que nós falamos relativamente ao trabalho, é que grande parte dos jovens não ganha o suficiente para sequer ser tributado. Portanto, não ganhando o suficiente, estas medidas não se aplicam. As medidas são positivas, sim, porque qualquer baixa de impostos mantém rendimento disponível nos bolsos das famílias, mas nós não podemos esquecer como é que aumentamos o salário médio dos jovens? Como é que colocamos mais dinheiro no bolso dos jovens para que um dia possam ter o suficiente para serem tributados, serem contribuintes? Nós temos não podemos esquecer aqueles jovens que estão licenciados, que têm um mestrado, mas que infelizmente não ganham o suficiente para serem tributados. Depois, também gostava de responder ao comentário do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que relativamente à habitação, o problema está na construção. E é precisamente isso que nós pugnamos ao nível do parque habitacional público. Nós temos que investir na construção do parque habitacional público para colocar mais casas disponíveis para as famílias que delas precisem, para dessa forma combater o fenómeno especulativo no mercado, quer de arrendamento, quer no mercado da compra da habitação. E é essencialmente isso, a ideia da nova construção que se faça ao nível do parque habitacional público. E acho que penso que respondi um bocadinho a todos, mas não sei se o Miguel quer completar. Quer acrescentar? Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também complementando aqui nas respostas às questões que nos foram colocadas, a Sra. Deputada Eva Brás Pinto também questionou a questão da saúde mental e respondendo alguns indicadores, a ordem, além daqueles que eu já tinha mencionado, a Ordem dos Psicólogos Portugueses menciona que, neste momento, e além daquilo que eu tinha referido de já terem vivido, 15 a 25% dos estudantes estão a lidar com um problema de saúde mental. Isto pode significar 1 em cada 4. E os mais significativos, segundo a Ordem dos Psicólogos, são mesmo a depressão e a ansiedade, porque são os mais comuns, não necessariamente os que merecem mais ou menos atenção, mas são os mais comuns. E eu recordava, em termos de psicólogos, que há uma recomendação da Assembleia da República do rácio de psicólogos por aluno que não está a ser cumprido há muitos anos. E esperamos que, certamente, que o cheque psicólogo vá ajudar e o cheque nutricionista também. Confesso que ainda há muita confusão, quer da parte da Ordem, quer da parte das instituições, de como aceder a este mecanismo e, portanto, também fazer esse apelo de concretizar como é que nós podemos aceder a ele e chegar a mais jovens com ele e beneficiar o máximo dele possível. Também em relação às qualificações e às qualificações subscrevemos totalmente, e recordando também aquilo que é o perfil à saída do ensino obrigatório, que data, penso que, de 2017, e esta reflexão que nós queríamos promover em relação aos métodos educativos, eu perguntava, desde que este perfil foi adotado e foi adotado pelo Governo, portanto é uma questão do Estado, que medidas e que reformulações foram feitas no sistema de ensino para se adaptar a este perfil? Estamos realmente a conseguir desenvolver as competências? Aqui não estamos a falar de profissões concretamente, estamos a falar de competências transversais, as competências que estão a ser desenvolvidas e a forma como nós as desenvolvemos. Há ou não há um desfazamento entre aquilo que nós pretendemos que seja o perfil à saída do ensino obrigatório e aquilo que estamos a formar e a forma como estamos a formar, e nós entendemos que sim. Também em relação ao espaço
espaço concretamente artístico que a senhora deputada também perguntou. Eu gostava de responder até num sentido mais lato e gostava de responder em termos do espaço, no geral, do espaço educativo. E nós entendemos, sim, que este é crucial pensarmos na forma e no espaço onde os nossos estudantes trabalham. Porque, como eu referi, nós somos dos países que somos muito acima da média europeia em termos do tempo que passamos na sala de aula. E, portanto, este tem que ser um espaço também adequado e propício e com os materiais adequados. Eu referia também a questão da atualização dos materiais informáticos e digitais. E se não for na escola, há muitos estudantes, há muitos jovens que não têm contacto, não têm capacidade de desenvolver a sua literacia digital. Por exemplo, aceder a conteúdos que os podem ajudar e, portanto, há uma necessidade, em termos de conforto, modernidade, de recursos materiais, que tem que ser analisada com muita seriedade e nós sabemos que há um caminho muito longo a percorrer, porque até chegarmos a este ponto, ainda há escolas que não têm os mínimos e, portanto, para conseguirmos evoluir, temos que fazer ainda um longo percurso. E para terminar, termino já, em relação também àquilo que são os apoios sociais, e que foi referido também pela senhora deputada Joana Mortágua, nós acompanhamos a questão do fim das propinas, sem dúvida. Referir que há um desfazamento muito grande entre aquilo que é a propina de licenciatura e a propina de mestrado, porque a propina de mestrado não tem um teto máximo, e não tendo um teto máximo é muitas vezes utilizada para compensar, por parte das instituições de ensino superior, a falta de receita que não consegue obter. E aqui, naturalmente, que tem que haver um esforço do Estado para acabar com o subfinanciamento do ensino superior, para que este não passe para o bolso das famílias. Mas também dizer que o esforço financeiro dos estudantes não se esgota naquilo que é a propina. Existem custos de alimentação, custos de alojamento e, portanto, sim, temos sim que continuar a trabalhar a questão dos apoios sociais diretos. E posso fazer, por exemplo, referência à questão da alimentação social, que, como sabem, o valor máximo está indexado ao indexante dos apoios sociais. E, felizmente, ele tem subido, mas isso significa que o valor da refeição social tem subido, o valor máximo, na mesma proporção. E, portanto, para um estudante que depende diretamente desta refeição social, é um esforço muito grande que tem visto crescer nos seus bolsos. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audiência. Quero agradecer de novo a vossa presença e os contributos que aportaram a este importante assunto, e é uma preocupação que é transversal a todos os grupos parlamentares. Este debate vai continuar, como é óbvio, noutros momentos, noutros lugares, e vai ser alargado certamente a outros intervenientes. Também quero desejar-vos as maiores felicidades para o vosso mandato. E também, porque se aproximam as férias, boas férias. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu também agradecer, muito obrigado, Sr. Presidente, por nos terem recebido. Contem com o Conselho Nacional de Juventude, talvez para vos interpelar mais vezes, no sentido de, numa ótica contributiva, mas também estão à disposição para pedirem o nosso parecer para alguma coisa. Estamos aqui para trabalhar em conjunto em prol da juventude. Muito obrigado a todos.